Olá, pessoal. Tudo bem? Voltemos com mais uma videoaula. Hoje com um novo tema, e o tema da semana é sequências numéricas recursivas e não recursivas. Calma, calma. Não criemos pânico. Não é algo tão difícil assim que vocês não possam aprender. Não estranhem os nomes. Depois que eu explicar, vocês vão achar fácil, vão achar tranquilo, tá? Primeira impressão mesmo é que vai ser difícil, mas não é verdade. Eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês poderem ver minha lousa. Eu queria aproveitar e já dar os parabéns para o pessoal que está tentando fazer as atividades, que está enviando, que está participando, assistindo às aulas e fazendo essas atividades que a gente está mandando para vocês. Olha, eu falo por mim, acho que por todos os professores, a gente está preparando essas atividades com todo carinho, porque de uma forma ou de outra, a gente, tanto vocês quanto a gente, não estava preparado, né, para esse momento, mas a gente tem que se superar. Tanto os alunos quanto os professores, nós temos que nos unir, se a gente tem que se superar para vencer essas dificuldades aí. Então, fica realmente aquela saudade de estar com o pessoal, de estar podendo ajudar. Então a gente está, com certeza, fazendo todo o possível para que isso aconteça. Ok? Parabéns para quem está tentando fazer, para quem está tentando, mesmo na dificuldade, avançar nos seus estudos. E continue assistindo as videoaulas do Centro de Mídia, importantíssimo isso, e essas pequenas videoaulas que a gente tem planejado para vocês. Valeu! Então vamos à aula de hoje. Tá aqui, ó. Vamos começar só explicando o que significam esses nomes, né? Quando eu falo em sequências numéricas, eu estou falando de sequências de números. Essas sequências, existem infinitos tipos de sequência, mas, a grosso modo, elas podem ser repartidas em dois tipos: as recursivas e as não recursivas. O que significa uma sequência ser recursiva? Significa que, conforme eu vou caminhando, conforme eu vou escrevendo os números, cada número da frente, cada próximo número, precisa ser escrito conhecendo, né, o termo anterior. Eu preciso do termo anterior para poder escrever o da frente. Calma que eu vou dar exemplo já já. E as não recursivas, isso não acontece. Eu consigo um jeito, um método, em que eu não preciso do termo anterior para escrever o da frente. Sabendo a posição, né, se ele está na primeira posição, na segunda, na terceira, se ele é o quarto número, se ele é o quinto número, sabendo o número da posição do termo que eu quero, eu já consigo escrever o próximo número. Eu não preciso saber quem que é o termo anterior. Basicamente é isso. Recursiva, preciso do termo anterior. Recursiva, não preciso do termo anterior. Tá ok? Vamos ver como é que isso funciona e vamos ver alguns exemplos aqui para a gente começar. Em toda a sequência, antes da gente ver os exemplos com números mesmo, eu quero deixar claro que em toda a sequência numérica, cada número tem o seu endereço, vamos dizer assim. Né? A gente coloca essa letrinha A minúscula para identificar os termos da sequência, e a posição que o termo ocupa é identificada por esse númerozinho no índice, né? Aqui embaixo aqui da letrinha A, o A1, então será o primeiro termo. É o número que começa a nossa sequência. Toda sequência vem assim, né? Entre parênteses, os termos separados por vírgula, né? Um número após o outro, separados por vírgula. Quem que seria o A2? Esse índice está me revelando que é o segundo termo da sequência, é o segundo número da sequência. O A3 é o terceiro termo. O A4, o quarto termo, e assim por diante,
Lá na frente eu posso ter um AN. Nós vamos falar bastante desse AN daqui a pouquinho. Esse AN é o termo geral da sequência, ou seja, é o enésimo termo. É o termo de ordem N. Esse N estratégico aí, um número qualquer, um número positivo aí qualquer. Vocês estão vendo que os numerozinhos aqui em cima começam a partir do 1, são todos positivos. Ótimo, né? Agora sim, vamos aos exemplos numéricos. Aqui a gente começa a entender tudo que foi falado até agora. Vamos lá. Vamos lá. Tem vários exemplos aqui que nós vamos trabalhar. Vamos começar com esse número 1. Dá uma olhadinha nesses números aqui, ó. É uma sequência numérica. 4, 7, 10, 13. Se eu pedir para você continuar essa sequência escrevendo os próximos números, não precisa ser muitos números, não. 3 números, vamos lá. Apenas 3 números. Nas atividades depois vocês vão encontrar parecidos assim. Se eu pedir para vocês continuarem avançando aqui, continuando a sequência mais 3 números, será que vocês conseguem? Vamos lá, vamos entender o que foi feito. Olha, não é tão difícil assim, olha. 4, 7, 10, 13. O que nós temos que ter em mente no estudo das sequências que nós estamos vendo hoje é que sempre eu procuro uma regularidade, uma coisa padrão, né, que está acontecendo com os números. E o padrão, né, está muito simples de observar nessa sequência, todo mundo já deve ter visto, é que de um número para o outro, aqui, é que de um número para o outro está sendo acrescentado 3 unidades. 4 mais 7, 4 mais 3 é 7. 7 somado com 3 dá 10. 10 somado com 13, 10 somado com 3 também dá 13. Então, a proposta dessa sequência é ir somando 3. Até quando? Pode ser infinitamente. Tanto é que nós temos as reticências aqui informando isso, que a sequência, né, pode até ter infinitos termos, não tem problema nenhum. Infinitamente, então, ela vai somar 3. Bom, agora eu consigo escrever os próximos números, né? Os próximos números, então, seguindo a mesma lógica, a mesma sequência, 13 somado com 3 seria 16. 16 somado com 3, 19. E 19 somado com 3, 22. E assim vai, tá? Os 3 próximos seriam esses 3 carinhas aqui. 16, 19 e 22. O que mais que nós podemos falar dessa sequência? Antes ainda de, né, descobrir mais sobre ela, será que ela pode ser considerada uma sequência recursiva ou não recursiva? O que você acha? Bom, ao formar os próximos números, que nem a gente fez, o 16, o 19 e o 22, nós precisamos do termo anterior para colocar o próximo? Bom, para colocar o 16, eu precisei do 13, né? Eu precisei do 13 porque eu somei 3 no 13, deu 16. Para dar o 19, eu peguei o 16, que é o anterior, e somei 19. Somei 3 para dar o 19. E para conseguir o 22, não teve jeito. Eu precisei do 19, que é o termo anterior, e somei 3. Então, tá tudo indicando aqui que essa sequência, sim, é uma sequência recursiva. Ela precisa do termo anterior para eu conseguir o próximo. Não é isso? Então tá, ó, é isso que quer dizer uma sequência recursiva. Quando eu preciso do termo anterior para conseguir o próximo. Mas, poxa, não vai ser sempre assim? Não. Vocês vão ver que vai chegar as sequências aqui que não vai funcionar desse jeito. Ok? Continuando. Exemplo 2. Por enquanto a gente só vai fazer isso. Ok?
nós entendemos que essa primeira sequência é formada adicionando o número 3. Coloquei aqui 3 números, né, que seriam os próximos termos dessa sequência. E, né, entendemos então que a sequência é recursiva. Note que o primeiro termo é o 4, o segundo termo é o 7, né, o nosso A2, o nosso A3, o terceiro termo é o 10, o A4 é o 13, o quinto termo seria o 16, o sexto termo seria o 19, o sétimo termo seria o 22 e assim por diante, infinitamente. Vamos para o segundo exemplo. Vamos lá. Vamos ver se também é recursiva ou se é não recursiva. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui com o segundo exemplo. Do 6 pulou para o 1, quer dizer, diminuiu, né? Diminuiu. Do 1 já pulou para o menos 4, quer dizer, diminuiu mais ainda. E do menos 4 diminuiu para o 9, quer dizer, está sempre diminuindo essa sequência. Será que está sempre diminuindo a mesma quantidade? Vamos dar uma olhada. De 6 diminuiu para 1, quer dizer que ele perdeu 5. Não é mesmo? 6 menos 5, 1. Do 1 positivo, quanto que eu tenho que perder para cair no menos 4? Bom, também menos 5, né? Do 1, se eu perder 1, fico com 0. E do 0, se eu perco 4, cai no menos 4. Então, se eu estou no 1 para chegar no menos 4, eu tenho que perder 5. Né? Perde 1, depois perde 4. Quer dizer, perde 5. Então, nós podemos notar que é uma sequência que diminui de 5 em 5. Diminui, quer dizer, é como se eu estivesse acrescentando o número menos 5, ou seja, eu estou tirando 5 a cada termo. Do menos 4 para eu chegar no menos 9, também diminuiu 5? É claro, gente. Né? Também diminuiu 5. Então eu posso ver, eu já encontrei aqui a lógica da sequência. Eu já entendi que a sequência é formada começando pelo 6, ela é uma sequência que diminui de 5 em 5. Tá. Consigo, então, formar os 3 próximos termos dessa sequência. Não é verdade? Se eu já tenho menos 9, né? 9 negativo, estou devendo 9, e diminuo diminuo 5 ainda, ou seja, menos 9 somado com menos 5, bom, 2 números negativos somados, claro que vai ter que continuar dando número negativo, né? 9 com 5, 14. Então, o próximo número seria menos 14. Menos 14 diminui outros 5, eu vou ter menos 19. Menos 14 com menos 5, menos 19. E, finalmente, né, para terminar os nossos 3 termos, menos 19 com menos 5, menos 24. Tá bom, essa sequência poderia continuar infinitamente, mas os 3 próximos termos estão aqui. Menos 14, menos 19, menos 24, e assim vai, diminuindo sempre de 5 em 5. E o que vocês acham? Sequência recursiva ou não recursiva? Eu preciso do termo anterior para achar o próximo? É claro, né? Preciso sim, porque eu tenho que pegar o anterior e tirar 5. Então, eu vou dizer aqui que é também uma sequência recursiva. Eu preciso do anterior, do número anterior, do termo anterior da sequência, para conseguir o próximo termo, o termo da frente, né? Tá aí. 6 é o primeiro termo, 1 é o segundo, menos 4 é o terceiro, menos 9 é o quarto, menos 14 é o quinto termo, menos 19 é o sexto, menos 24 é o sétimo termo. E possui infinitos termos. Vamos para o terceiro exemplo. Aqui parece que já começa a mudar alguma coisa. Vamos lá. Essa sequência, gente, é uma sequência muito importante. Ela aparece muito. Apareceu na aula do Centro de Mídias, tá? Está no caderno de atividades de vocês. Estou dando ela nas minhas atividades também. E coloquei ela como exemplo aqui, porque ela é uma sequência que eu não posso esquecer jamais. Se você começar a tentar a escrever essa sequência, assim como a gente conseguiu as primeiras, vocês vão ver que
Do 1 para o 4 aumenta 3, do 4 para o 9 aumentam 5, né? Do 9 para o 16 aumentam 7, quer dizer, a quantidade que aumenta aqui também está aumentando. O número que a distância entre os números, né, não é sempre a mesma, como aconteceu nas duas primeiras sequências. Então, pera lá, tem uma outra maneira de eu enxergar essa sequência? Tem. Se você pensar um pouquinho direito, cada termo aqui, o primeiro termo, por exemplo, nada mais é do que o número 1 elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado dá 1. O 4, por exemplo, que é o segundo termo, é o número 2 elevado ao quadrado. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. O número 9, que é o terceiro número dessa sequência, nada mais é do que o número 3, é o número do termo que ele ocupa, né? Terceiro termo, elevado, perdão, coloquei ao cubo, é ao quadrado, né? 3 elevado ao quadrado. 3 vezes 3, que é 9. O 16, que é o quarto termo na sequência, ele é o número 4 elevado ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Então, se eu quiser continuar essa sequência aqui, eu vou ter que, para procurar o quinto termo, é só fazer o 5 elevado ao quadrado, que vai dar 25, né? 5 vezes 5, 25. Depois, se eu quiser o sexto termo, é só fazer o 6 elevado ao quadrado, 6 vezes 6, 36. E se eu quiser o sétimo termo, é só fazer o 7 elevado ao quadrado, que é o 49. Essa sequência tem um nome, pessoal. O nome dela é sequência dos quadrados perfeitos, que é dos números que têm raiz quadrada exata, né? Dos números que são alguém elevado ao quadrado. O 16 é o 4 elevado ao quadrado, o 9 é o 3 elevado ao quadrado. Cada número, cada resultado, cada termo dessa sequência é o número da sua posição na sequência elevado ao quadrado. E aí chegou a hora de você me falar, essa sequência seria recursiva ou não recursiva? Eu preciso do termo anterior para conseguir o próximo? Eu preciso do 9 para chegar no 16? Não, eu não preciso. Eu só preciso entender que o 9 é o terceiro termo. Eu fiz 3 elevado ao quadrado. Eu preciso entender que o 16 ele é o quarto termo. Então, por que é 16? Porque se é o 4 elevado ao quadrado. Então, realmente, cada termo fica independente do outro. Eu não preciso pegar um termo e somar nada, multiplicar por nada. Eu preciso pegar a posição desse termo e elevar ao quadrado. Tá claro? É isso aqui que é uma sequência não recursiva. Não recursiva. Então, a sequência dos quadrados perfeitos é não recursiva. Porque eu não preciso saber o quadrado perfeito anterior para saber o próximo. Se alguém vir lhe perguntar, olha, qual que seria o 10º termo dessa sequência? Então, se você quer o 10º termo, você não precisa fazer um por um até chegar ao 10º. Você apenas pega o número 10 e eleva ao quadrado. Ou seja, 10 vezes 10, 100. Então, dessa forma, você consegue diretamente o 10º termo, sem ter que achar o 5º termo, o 6º, o 7º, o 8º, o 9º, para chegar no 10º. Eu não preciso achar um por um. Legal, né? Olha a sequência número 4, também importantíssima. Apareceu também na aula do Centro de Mídias. O professor, na questão, chamou bastante atenção para essa sequência e a gente tem que ficar sempre de olho nela, porque ela de vez em quando aparece. Parece que os números não têm uma lógica aqui, né? 2 foi para o 3, 3 foi para o 5, 5 foi para o 7. Dá a impressão que começou a ir de 2 em 2, mas isso não é verdade. Não é verdade, porque tem o número 2 começando aqui, do 2 para o 3 só tem 1.
Então, não está somando nada, não está multiplicando nada. Na verdade, essa sequência aqui é a sequência dos números primos. Deixa eu escrever aqui. Números primos. Lembrando que é um número primo? É aquele que somente é divisível por ele mesmo ou por 1. Por exemplo, o número depois do 7, o 8 não é primo, porque o 8 tem vários divisores, né? Ele tem ele mesmo, ele tem o 1, ele tem o 4 como divisor, ele tem o 2 como divisor, então ele não é primo. O 9 mesma coisa, o 9 é divisível por 3, né? O 10 é divisível por 5, por 2. Agora o 11, veja bem, o 11 é só divisível por ele mesmo e pelo 1. Você já viu o 11 em alguma tabuada? Não, só na dele mesmo, né? E na do 1. Então, realmente, o próximo número aqui é 11. Depois seria o 13. E depois do 13, 14. 14 é múltiplo de 2, é múltiplo de 7. Aliás, o único número que é primo é o número, e par é o número 2, né? O restante dos números primos são todos ímpares. Porque todo número que é par já é divisível por 2. Então não pode ser primo. Para ser primo só pode ser divisível por ele mesmo ou por 1. Então depois do 13 eu tenho o 17. O número 17, depois é o 19, 23. Não se existe uma regra para achar números primos. Eu tenho que investigar número por número e pesquisar se ele tem apenas 2 divisores, que no caso tem que ser ele e o número 1. Se ele tiver mais que 2 divisores, ele não é primo. Ok? Então tá aqui a regrinha dos números primos, e é uma sequência recursiva ou não recursiva? Eu preciso do 5 para achar o 7? Eu preciso do 3 para achar o 5? De maneira nenhuma, né? É não recursiva. Basta saber que eu estou procurando o próximo número primo. Então, eu não preciso do anterior para achar o próximo. Vamos colocar aqui, não recursiva. Não recursiva. Vamos abaixar um pouquinho aqui, que tem mais dois exemplos aqui. Esse quinto exemplo aqui gera uma polêmica, pessoal. Dá uma olhadinha. Vê o que você acha aqui, ó. Até fazer de outra cor aqui. 5. Aqui. 8, 16, 24. Tá aparecendo com alguma coisa essa sequência? Tá, né? Tá aparecendo com a tabuada do 8. Exatamente. São múltiplos de 8, né? Todo mundo sabe que a tabuada do 8, os números vão se somando de 8 em 8. É verdade? É verdade. Então, se você percebeu que do 8 para chegar no 16 somou 8, claro, tá certo. Do 16 para chegar no 24 somou 8, está certo. Do 24, então, para o próximo, qual que é o próximo múltiplo de 8 aqui? Né? Depois do 24, seria o 32. Depois do 32, mais 8, seria o 40. E depois do 40, mais 8, 48. Então, o primeiro termo é o 8, o segundo é o 16, o nosso A3, terceiro termo, é o 24, o nosso A4 é o 32, o nosso A5 é o 40, o nosso sexto termo é o 48. Ok? Pergunta que não quer calar agora. Sequência recursiva ou não recursiva? Aparentemente, do jeito que eu fiz isso de propósito, né? Aparentemente parece ser uma sequência recursiva. Mas não é. Mas não é. Não é porque eu fiz somando de 8 em 8 que só existe esse método, né? Somar de 8 em 8 para encontrar o próximo número. Se eu conseguir achar um outro método que eu não precise do termo anterior para encontrar o próximo número, pronto, a sequência já é não recursiva. Tá?
Então, não importa o método que eu faça, se existir algum que me permita calcular qualquer termo que eu quiser, sem ter que precisar do anterior, a sequência vai ser não recursiva. E nesse caso aqui, tem um jeito, né? Ao invés de ficar somando de 8 em 8, já que eu estou na tabuada do 8, nós vamos multiplicar por 8. O que vocês acham? Olha, o 8 é o primeiro termo, né? Então, quando eu multiplico 8 pela posição que ele ocupa, quer dizer, pela posição 1, 8 vezes 1, 8. O 16 é o segundo termo, 2. Então, se eu multiplico 8 por 2, dá 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, o quarto termo vai ser o 32. 8 vezes 5, o quinto termo vai ser o 40. 8 vezes 6, o sexto termo vai ser o 48. Dessa forma, eu estou usando a posição que o termo ocupa para eu achar o valor do resultado. Então, eu consegui um método, né, de não precisar do termo anterior, ou seja, essa sequência é não recursiva. Tanto é não recursiva que se você quiser, aqui eu fiz até o sexto termo, se você quiser o 10º termo, a regra é a mesma, você vai multiplicar por 8. 8 vezes 10, 80. O 10º termo é o 80. Se você quiser o 20º termo, você vai fazer 8 vezes 20, 160. Você não precisa no caso do 10º termo, você não precisa do 9º termo para achar o 10º. No caso do 20º termo, você não precisa do 19º termo para achar o 20º. Diretamente eu já acho o 20º. É só multiplicar por 8 aqui, nesse caso, nesse exemplo. É entendido porque é considerado uma sequência não recursiva? Então, quando você vê lá nas atividades a tabuadinha, fica esperto, tá? Na verdade, você pode fazer até somando para encontrar o próximo, mas a regra é multiplicação. E na multiplicação, então, ela fica não recursiva. Porque eu posso encontrar lá na frente quem eu quiser. Beleza, pessoal? Vamos para o último exemplo que tem aqui, numérico. Esse último exemplo aqui, 3, 6, 12, 24. Também está fácil de identificar, né? O que está acontecendo. Está somando alguma coisa? Não, não está somando nada. Se do 3 foi para o 6, e do 6 foi para o 12, significa que cada termo está sendo multiplicado por 2. Eu multipliquei o 3 por 2, deu 6. O 6 vezes 2 novamente, deu 12. E o 12 vezes 2 novamente, 24. Poxa, então eu posso continuar fácil, né? Claro, é só multiplicando por 2. 24 vezes 2, o dobro de 24, 48. 48 vezes 2, 96. E 96 vezes 2, 192. E eu poderia continuar multiplicando por 2, né? E o que vocês acharam? Sequência recursiva ou não recursiva? Eu preciso do anterior para saber o próximo? Nesse caso, sim, né? Não tem outro jeito de fazer. Para achar o 24, eu preciso do 12 para multiplicar aqui, né? Eu preciso de algum termo anterior aqui para poder achar o próximo. Não tem jeito. Então, recursiva. Eu uso do recurso do termo anterior para achar o próximo. Tudo bem, gente? Foram vários exemplos, né? Tomara que vocês consigam fazer as atividades com esses exemplos aqui agora, então. Beleza? Agora, vou falar um pouco sobre o termo geral, que é a formulinha da sequência. É aquela fórmula que nos informa, né, que contém a informação de como que a sequência é gerada, como que ela é criada, como é a sua formação. E talvez uma das coisas mais difíceis numa sequência é determinar o termo geral.
tá? É ter essa ideia, não do primeiro termo, não do segundo, não do terceiro, mas como vai se comportar um termo lá longe, né? Um termo geral, um termo qualquer que eu queira calcular. Ou 20º, ou 30º, ou 50º, ou 100º termo de uma sequência. É por isso que a gente utiliza o N. O N simboliza um número qualquer termo que eu queira. É isso. Nós podemos voltar um pouquinho na tela anterior, que eu posso, utilizando esses exemplos, falar um pouco de termo geral para vocês, tá? Eu vou começar pelas mais fáceis, tá? A mais fácil que no caso seriam as sequências, no caso a sequência dos quadrados perfeitos, então, ela possui um termo geral muito simples. Deixa eu fazer aqui. Aqui. Essa sequência. Opa! A gente estava discutindo aquela hora que cada termo é elevado, né? O número do termo é elevado ao quadrado. O segundo termo ao quadrado, o terceiro termo ao quadrado, o quarto termo ao quadrado. E o número do termo, pessoal, exatamente isso que é o nosso n, né? Então, é o número n elevado ao quadrado. Esse vai ser o termo geral. Esse tá fácil. Então, a gente escreve assim, ó, o AN, quer dizer, o termo geral. Nesse caso, nesse exemplo 3, é n elevado ao quadrado. Tá fácil. A sequência dos números primos, só vou comentar aqui. Eu já não tenho como escrever uma fórmula para números primos, tá? Eles não respeitam nenhuma fórmula, nenhuma lógica, né? Nós temos que procurar um a um os números primos. Inclusive, se você fizer um programa, quiser que um computador procure números primos para vocês vão ter que fazer um programa especificando, olha, procure um a um, número por número, claro, só nos ímpares, né? Depois do 2, só os ímpares. Procure quais números ímpares são primos. Então, aí ele vai fazer o teste dividindo para ver se acha divisores. Então, não tem uma fórmula para obter número primo. Então, um termo geral desta sequência aqui, nós vamos ficar devendo, porque realmente não tem, né? Qual mais sequência que seria legal a gente ver o termo geral aqui? Vamos ver. A número 5. A número 5 bacana. A número 5, essa que eu falei para vocês, que também é não recursiva e que é a tabuadinha do 8, né? Se é a tabuada do 8, pessoal, é o 8 que vai multiplicando quem? O número do termo. 8 vezes o primeiro termo, 8 vezes 1, 8. 8 vezes o segundo termo, 8 vezes 2, 16. Então, o 8 está multiplicando o número do termo. E o número do termo a gente coloca que letra? N. A gente coloca o N. Então, cada resultado que vai ser gerado nessa sequência, ele obedece a regrinha 8 vezes um certo número. 8 vezes o número do termo, né? Como eu tinha falado aquela hora, o 10º termo é 8 vezes 10, 80. O 20º termo seria 8 vezes 20, 160. Então tá aí, já conseguimos. O termo geral dessa sequência seria então 8 vezes n. 8n. 8 vezes n. Só isso. Beleza? Bom, agora chegamos um pouco nas sequências recursivas, né? Para a gente tentar colocar assim um termo geral para elas também. Pessoal, geralmente das sequências recursivas, nós vamos ter que usar um outro artifício, né? Que é sempre usar o termo anterior para chegar no próximo, né? Tá aí uma característica sempre de uma sequência recursiva. Você usa o termo anterior para chegar no próximo. Então, se eu quero achar um termo de valor n, seja ele o 10º, o 20º, o 100º, eu vou precisar do anterior, não vou precisar? Tá. Então, no caso do 100º, o anterior do termo 100 é o termo de número 99. No caso do 20º, o anterior do termo 20 é o termo 19, e assim por diante. E quem que é o anterior do termo n?
Quem é o anterior do termo N? Seria, claro, o termo N menos 1. Então eu vou contar com esse detalhezinho aí. Quem é o termo anterior àquele que eu quero? O N menos 1. Então, olha, um termo geral desta primeira sequência. Eu vou dizer que a sequência começa no 4, portanto eu escrevo, olha, o primeiro termo, o A1, é igual a 4, certo? E o termo geral AN será igual a. Sempre que eu busco um termo geral lá na frente, eu preciso do anterior, que é o AN-1. AN-1, N-1 vem aqui embaixo no índice. E a lógica dessa sequência a gente viu que é somando de 3 em 3. Então eu pego o termo anterior, que é o AN-1, e somo 3. Pronto, escrevi o termo geral dessa sequência. No caso, é isso daqui, né? Eu preciso entender que começa no 4, essa informação é importante, e entender que a cada termo eu pego o anterior, que é o AN-1, e somo 3. Quem lê o termo geral sabe como deve se comportar a sequência. Ok? Da mesma forma, eu posso definir a segunda. Tá? Eu vou escrever mais aqui do outro lado. Aqui está meio cheio já. A segunda é a mesma coisa, também é recursiva. Eu preciso do termo anterior para saber o próximo. Só que agora, nessa sequência, está diminuindo de 5 em 5. Então eu informo aonde que a sequência começa. O primeiro termo vale 6. E a partir do 6, cada AN, cada termo, será o termo anterior, AN-1, subtraindo 5. Subtrai de 5 em 5. Pronto. Está aqui o termo geral dessa sequência. Cada termo AN é igual ao anterior, tirando 5. Perfeito? E vou fazer também aqui embaixo, essa número 6, que também a gente chamou de sequência recursiva, quer dizer, eu preciso do próximo termo, né? Onde que ela começa? Ela começa no termo 1 dela, do A1, é o número 3, e cada AN será o termo anterior, quer dizer, o AN-1. Vocês estão vendo que as recursivas sempre tem esse negócio do AN igual a AN-1, né? Porque é o anterior a ele. Todas as recursivas têm isso. E o que foi feito com esse termo anterior? Foi multiplicado por 2. Todos eles a gente vai multiplicando por 2. Então vai ser o termo AN-1 vezes 2. Ou 2 vezes o termo anterior. Tá? A ordem aí não importa. Tá claro, então, o que é o termo geral, pessoal? É essa formulinha pequenininha. No caso das não recursivas, é uma forma bem específica só dela, né? Agora, das recursivas, sempre vai usar esse negocinho aí do AN-1. Ok? Fácil, ficou fácil agora, né? Olha, vamos ver agora, então, como que seria exemplos, né? Como seriam exemplos de sequências com figuras, sequências figurais, né? Com figuras. Tá aqui o esqueminha aqui, um primeiro exemplo com figuras. Observe a sequência de barras coloridas. Tá lá. Então, tá aqui o primeiro termo. Deixa eu pegar uma cor que apareça mais. Ó, primeiro termo, que é a primeira figura. Segundo termo, segunda figura. Terceiro termo. Quarto termo. E quinto termo. Tá lá. Por enquanto foram desenhados aqui 5 termos. Ok? Quais são as perguntas que ele vai fazer para a gente? Você conseguiria desenhar o próximo termo dessa sequência? Quer dizer, o sexto termo, gente? Nós conseguiríamos desenhar o sexto termo aqui? Uma barrinha? Bom, é só perceber o que está acontecendo, né? Eu acho que dá para desenhar assim, olha.
né? O primeiro termo tem 2, o segundo tem 4, o terceiro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre está subindo o mesmo tanto, vocês estão vendo? Sempre está subindo 2 quadradinhos cada barrinha. Então é com certeza, o sexto termo vai ser uma barrinha maior, né? Eu não vou desenhar, eu vou desenhar só rápido aqui, que ao invés de ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos, vai ter 2 quadradinhos a mais, ou seja, vai ter 12 quadradinhos. Tá? Isso eu tenho certeza. Que o próximo termo tem 2 quadradinhos a mais. Perfeito. E a próxima pergunta: quantos quadradinhos terá o 20º termo? Quer dizer, ele quer um termo bem longe do que a gente está aqui. Será que é possível a gente calcular? Bom, aqui que está o negócio, né? Se a gente escrever essa sequência aqui, você vai observar que tipo de sequência que ela é. Tá? Vai ficar mais fácil para você. Bom, o primeiro termo começa com 2, o segundo é 4, o terceiro é 6, o quarto é 8, o quinto é 10, nós já achamos o sexto termo, que são 12. Tá aí a sequência para você. Essa sequência é recursiva ou não recursiva? Lembra, gente, da sequência que é a tabuada. Sequência que é tabuada são os múltiplos do número, ela é não recursiva, tá? Vamos lá, escreve aí. Não recursiva. Eu não preciso do próximo termo para achar do termo anterior para achar o próximo. Não preciso? Não, não preciso. Até o sexto termo eu fiz usando o anterior. Mas para achar o 20º, eu não posso. Vou fazer um por um até chegar no 19, até chegar no 20? De jeito nenhum. Nós vimos que se eu estou fazendo a tabuada do 2, basta que eu multiplique cada número do termo por 2. Se eu quero o quinto termo, eu faço 5 vezes 2. Por isso que o quinto termo, o nosso A5, deu 10. Ok? Se eu quero o terceiro termo, eu pego o 3, o número 3, e multiplico por 2. É por isso que o terceiro termo é igual a 6. Tá? Então, o nosso termo geral aqui, lembrando, o nosso AN, é 2 vezes o número, 2 vezes a posição do termo, ou seja, o nosso N. Então, se eu quero o 20º termo, quer dizer, que vai ser o nosso A20, né? 20º, será 2 vezes 20, e multiplicando 2 por 20, é claro, dá 40. Então, nosso 20º termo vai ter, né, 40 quadradinhos. Vai ser uma barrinha com 40 quadradinhos. Se eu penso que era fácil assim, né? Fala a verdade. Tá lá. Que operação pode ser feita com o número 20 para chegar a esse resultado? Multiplicando por 2. É o nosso termo geral, né? 2 vezes o número do termo. Ok? E já a última questão a gente já respondeu. Essa sequência é recursiva ou não recursiva? Não recursiva, né? A gente não precisa do anterior para achar o próximo. Não precisa. Pessoal, tudo bem por aqui? Eu vou encerrar por aqui, porque o vídeo já está ficando bem longo. E é o seguinte: existem infinitos tipos de exemplo com sequências. Basta que a gente saiba observar, identificar se é não recursiva ou se é recursiva e tentar achar o próximo termo que está pedindo. Tudo bem? Bom, foi muito bom estar com vocês aqui hoje. Tentem fazer as atividades, tá? Qualquer dúvida a gente está por aqui. E até a próxima, então. Valeu!